Meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ou bem-vindas à Sala do Juba. Eu sou o professor Julião Carvalho. A sua companhia e participação são muito importantes para a Sala do Juba. Muito obrigado. Eu fico feliz também em saber que a semente do trabalho da Sala do Juba, certo? Está sendo plantada em vários países, chegando inclusive a 29 países. A cada dia vai evoluindo, desde os Estados Unidos até na própria Rússia, segundo o TikTok. Eu fico muito feliz. Bem, conforme prometido no vídeo anterior, certo? Hoje nós vamos falar sobre a liberdade de expressão e a censura. Vamos analisar esse tema da liberdade da expressão e da censura nos âmbitos internacional e nacional. No âmbito internacional, a liberdade de expressão é o direito de qualquer um manifestar livremente opiniões, ideias e pensamentos pessoais sem medo de retaliação ou censura por parte do governo ou de outros membros da sociedade. É um conceito fundamental nas democracias modernas, nas quais a censura não tem respaldo moral. A liberdade de expressão é um direito humano protegido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e pelas constituições de vários países democráticos, como o Brasil. Segundo o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. O direito à liberdade de expressão foi reconhecido como um direito humano na Declaração Universal dos Direitos Humanos e no direito internacional dos direitos humanos pelas Nações Unidas. É importante afirmar que o exercício do direito à liberdade de expressão acarreta deveres e responsabilidades especiais e pode, portanto, estar sujeito a certas restrições, quando necessário, ou respeito aos direitos ou à reputação de outros, ou a proteção da segurança nacional ou da ordem pública. A liberdade de expressão, de fala e de expressão, portanto, não pode ser reconhecida como absoluta. E as limitações ou os limites comuns à liberdade de expressão estão relacionados com difamação, calúnia, obscenidade, pornografia, sedição, incitação ao crime, palavras incitadoras à violência, o discurso de ódio, informações censuradas, direito à privacidade, à dignidade, direito ao esquecimento, à segurança pública e ao perjúrio. Vamos analisar o direito à liberdade de expressão e censura aqui no Brasil. Foi adotada a censura como meio de impedir a publicação ou a reprodução de determinadas informações. A censura nasceu, na verdade, reprimindo a liberdade de expressão. O direito de liberdade de expressão é caracterizado como direito da personalidade
integrante do Estatuto do Ser Humano, fundamental para a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana e determinada para quem o incorpora específicas funções. O direito à liberdade de expressão é garantia individual e protege a sociedade contra o arbítrio e as soluções de forças das autoridades ditatoriais. Vale ressaltar que, quando se restringe a liberdade de um indivíduo, não somente o direito deste é atingido, mas também o de toda a comunidade de receber e debater as informações. Caracteriza-se, assim, que a liberdade de expressão atinge o indivíduo e a interação da sociedade. Na atual Constituição Federal, de 88, a liberdade de expressão é um direito fundamental e intransferível, inerente a todas as pessoas e um requisito para a existência de uma sociedade democrática. A censura prévia é estritamente proibida pela nossa Constituição Federal. Vejamos o que nos garante a nossa Constituição Federal de 88, acerca da manifestação de pensamento e da censura. O artigo 5º, inciso 4º, assegura que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. No inciso 8º do mesmo artigo 5º, diz que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. No inciso 9º do artigo 5º da nossa Constituição, assegura que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. No artigo 220 da nossa Constituição Federal, diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto na Constituição. Já no parágrafo 2º do artigo 220 da nossa Constituição, para finalizar, assegura que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Em resumo, meus amigos, minhas amigas, a liberdade de expressão, certo, está estampada, assegurada nos diplomas internacionais e nos diplomas nacional, certo? Em outras palavras, está assegurada na Declaração dos Direitos Humanos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na nossa Constituição Federal Brasileira. Só que há limitações para isso, certo? Porque não é você aproveitar-se da liberdade de expressão, certo? Para, por exemplo, atentar contra a dignidade de outra pessoa, certo? Desonrá-la, incitar a violência, certo? Bem, meus amigos, neste momento eu encerro esse tema e desde já os convido para o próximo tema, certo? O próximo tema nós vamos tratar da exposição da vida privada nas redes sociais. E quais são as consequências dessa exposição? Isso é o que nós veremos no próximo vídeo. Desde já eu já os convido, certo? Agradeço muito a sua companhia. Agradeço também os seus comentários,
os seus compartilhamentos, a guarda dos meus vídeos nos seus favoritos, a reprodução dos meus vídeos, certo? E todo o crescimento da Sala de Juba, né? Da Sala do Juba nas redes sociais. Muito obrigado e fiquem com Deus sempre. Até o próximo vídeo. My friends, welcome to the Juba room. I am Professor Julia Carvalho. Your presence and participation are very important to the Juba room. Thank you very much. I am also glad to know that the foundation of the work in the Juba room is being implemented in various countries, including as many as 29 countries. It evolves every day, from the United States all the way to Russia itself, according to TikTok. I am really happy. So, as promised in the last video, today we will discuss freedom of expression and censorship. We will examine the topic of freedom of expression and censorship in international and national contexts. At the international level, freedom of expression is the right of anyone to freely express their opinions. Ideas and personal thoughts without fear of retaliation or censorship from the government or other members of society. It is a fundamental concept in modern democracies where censorship has no moral basis. Freedom of expression is a human right protected by the Universal Declaration of Human Rights of 1948. And by the constitutions of various democratic countries, such as Brazil. According to Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, every human being has the right to freedom of opinion and expression. This right includes the freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and share information and ideas. By any means and regardless of borders. The right to freedom of expression has been recognized as a human right in the Universal Declaration of Human Rights. And in international human rights law by the United Nations. It is important to note that exercising the right to freedom of expression entails special duties and responsibilities. And may therefore be subject to certain restrictions when necessary to respect the rights or reputation of others. Or for the protection of national security or public order. Freedom of expression, therefore, cannot be recognized as absolute. And the limitations or common constraints on freedom of expression are related to defamation, slander, obscenity, pornography, sedition, and incitement to crime. Words that incite violence, and, therefore, cannot be recognized as a human right in the Universal Declaration of Human Rights. Hate speech, censored information, the right to privacy, dignity, the right to be forgotten, public safety, and perjury.
Let's analyze the right to freedom of expression and censorship here in Brazil. Censorship has been adopted to prevent the publication or reproduction of certain information. Censorship, in fact, originated by repressing freedom of expression. The right to freedom of expression is characterized as a personal right, essential for realizing the principle of human dignity and defined by specific functions for those who embody it. The right to freedom of expression is an individual guarantee that protects society from the arbitrariness and coercive measures of dictatorial authorities. It is important to note that restricting an individual's freedom affects not only that person's rights, but also the right of the whole community to receive and discuss information. Thus, freedom of expression impacts both the individual and the interaction within society. Under the current federal Constitution of 1988, freedom of expression is a fundamental and inalienable right inherent to all individuals and essential for the existence of a democratic society. Prior censorship is strictly prohibited by our federal Constitution. Let's see what our federal Constitution of '88 guarantees us regarding freedom of expression and censorship. Article 5, Section 4 ensures that freedom of expression is guaranteed and anonymity is prohibited. In Section 8 of the same Article 5, it states that no one shall be deprived of rights due to religious belief or philosophical or political conviction. Except if invoked to exempt oneself from a legally imposed obligation and refuses to fulfill an alternative provision established by law. In Item 9 of Article 5 of our Constitution, it guarantees that the expression of intellectual, artistic, scientific, and communicative activities is free. Regardless of censorship or licensing. In Article 220 of our Federal Constitution, it states that the manifestation of thought, creativity, expression and information in any form, process, or medium shall not face any restrictions as outlined in the Constitution. In paragraph 2 of Article 220 of our Constitution, to conclude, ensures that all forms of political, ideological, and artistic censorship are prohibited. Artistic. In summary, my friends, the freedom of expression is enshrined. Ensured in international instruments and national laws. In other words, it is guaranteed in the Declaration of Human Rights. In the Universal Declaration of Human Rights and in our Brazilian Federal Constitution. But there are limitations to this right. Because it's not about taking advantage of freedom of expression to, for example, violate the dignity of another person, right? Dishnaha, incite violence, right? Well, my friends, at this moment I conclude this topic and now I invite you to the next topic, right?
The next topic we will discuss is the exposure of private life on social media. And what are the consequences of this exposure? This is what we will see in the next video. At this point, I invite you, right? I really appreciate your company. I also appreciate your comments and shares. Keeping my videos in your favorites. The playing of my videos, right? And all the development of the Juba Room, right? The Juba Room on social media. Thank you very much, and may you always be blessed. Until the next video.